episódio de número 33 do Português em Gotas na versão streaming. Quem me acompanha sabe que o Português em Gotas não é só versão streaming. Tem várias versões, versão Instagram, versão jornal, versão também em livro. Sim, eu sou autora de um livro chamado Português em Gotas. E hoje temos muita coisa interessante, muitos conteúdos pertinentes, e eu quero que vocês fiquem comigo até o final, tá bom? Eu sou Joyce Tino e esse é o Português em Gotas Streaming. Desafio em Gotas Streaming. Episódio número 33. Vamos retomar um pouquinho o episódio anterior, justamente para responder o desafio em gotas. Bom, vamos ler. As coisas boas vêm com o tempo. As melhores, de repente. Né? Então, o que tem de erro aí, Joyce? Jefferson, me ajuda aí que a pessoa não está enxergando direito. Depois de repente, tem ponto? Um pontinho depois de repente ou não? Veja aí para mim, me ajude. Tem? Bom, então aí, gente, nós temos apenas um erro. É o erro que está no verbo vir, nesse vem. Esse vem, ele precisa de um acento circunflexo. Por quê? Porque o sujeito está no plural. Então, automaticamente, o verbo estará no plural também. Vamos fazer uma mnemônica, uma associação cerebral rapidinho agora? Vamos imaginar que o verbo seja um marido fiel em relação à sua esposa. Então, o verbo vir aí, ele vai concordar com quem? Com o sujeito, que se equivale a o quê? A esposa, né? Se o sujeito está no plural, o verbo vai para o plural. E a indicação de plural do verbo vir, aí nessa conjugação, é o quê? É o circunflexo, tá bom? Então, quando o verbo vir estiver vem sem acento, provavelmente, ou melhor, com certeza, o sujeito está no singular. Quando o sujeito estiver no plural, aí sim, nós vamos colocar obrigatoriamente o circunflexo. A observação aí que eu tenho, além disso, é sobre essa vírgula. Me perguntaram se é uma vírgula facultativa. Pode pôr ou não? Não. Na verdade, essa vírgula é obrigatória. As melhores, vírgula, de repente. Porque essa vírgula ela substitui o verbo vir. É o verbo vir de novo, tá? Essa é uma figura de sintaxe chamada zeugma. Tá bom? Então, não pode omitir essa vírgula, ela é obrigatória. Então, vamos para os conteúdos do dia de hoje, do episódio de hoje. Bom, você vai vir ou você vai vir? Será que é o vir com M no final ou será que é o vir com R no final? Nós já falamos aqui sobre o pode vir e o pode vir. Aí eu digo para vocês, quem me acompanha já sabe a resposta. Quem não me acompanha, aproveite para assistir os episódios anteriores no endereço do YouTube ou Facebook em J Comércio com 2 M's. Tá bom? São os episódios anteriores a esse. Com certeza é a segunda, tá, gente? Você vai vir com R, tá? Essa é a resposta correta que está aqui embaixo. Pode vir, você vai vir com R. A outra não existe. Simplesmente evitem, ok? Então, vamos adiante, vamos ao segundo conteúdo. Olha,
é interveio ou interviu? É só a gente perguntar de quem deriva esse verbo. Porque esse verbo, o verbo intervir, ele deriva de algum verbo. Porque ele é um verbo que não é um verbo primitivo. Ele já é um verbo derivado. Tá bom? Então, ele deriva do verbo vir, gente. Tá? Ele veio, ele interveio. Da feita que você quer saber qual é a conjugação do verbo intervir, é só você conjugar igualmente com o verbo vir, tá bom? Então, vamos colocar ali embaixo o correto para fixar. Interveio é o correto. Próximo. Bom, esse aqui é um spoiler, né? Mas Joyce, se você fala tanto em língua portuguesa, já tá falando em inglês aí. Por quê? Porque, gente, spoiler é uma palavra só para dizer muita coisa. Então, existem alguns estrangeirismos que de fato, eles são assim perfeitos assim, para traduzir várias coisas. O spoiler é justamente o quê? Uma dica a respeito de algo, né? Ou de um texto, ou de um livro. Só não vale dar spoiler justamente para final de livro, final de texto. No caso, o spoiler é a respeito do Gotas para Sonhar, volume 2. Gotas para Sonhar, volume 2, ele vai ser lançado só ano que vem. E, gente, quem me segue aqui já tem spoiler agora, né? Praticamente um ano antes. Esse conto aí se chama Pipoca. É a respeito de uma pet. Essa pet branquinha aí, que tá com esses irmãos, não é? E foi lindamente pintada, né? Cada conto tem sua pintura em aquarela. Foi ricamente, lindamente, primorosamente pintado pela Cris Ferreira, que esteve comigo também, foi minha parceira no Gotas para Sonhar, volume 1, né? E agora justamente tem pet, né? Tava faltando, né? Um pet. Tava. Muitas crianças me pediam e, de fato, não havia ainda nenhum pet, nenhuma pet. A Pipoca é uma maltês, filhote, que ela só vive pinotando, né? Só vive pulando, parecia uma pipoca. E as crianças decidiram justamente dar o nomezinho dela de Pipoca. E muita coisa bacana, é a mãe que não quer que tenha pet em casa, o pai que já dá todo o apoio para as crianças. E, ó, foi bem difícil simplesmente deixar com que essa mãe se encante por aquela bolinha de pelo branco, né? Mas chega de spoiler, né? Chega de spoiler, senão daqui a pouco eu conto a historinha toda, o conto todo, né? Então, com o passar dos episódios, quem for me acompanhando, eu vou dar alguns spoilers, inclusive do meu livro de gramática, Português em Gotas. Aliás, 15 de outubro já está agendado, devidamente agendada, né? Vamos falar corretamente. Devidamente agendada a minha nova incursão, né? O meu lançamento, né, do Português em Gotas, agora já volume 2. Sim, 15 de outubro deste ano, tá? Quando chegar mais próximo, eu vou convidando vocês, eu vou falando para vocês acerca, tá bom? E vou trazer uns spoilers também, só para vocês que me acompanham, tá bom? E vamos adiante, vamos lá, próximo slide. Bom, gente, além do formato streaming, ali na abertura eu falei que o Português em Gotas, ele além desse formato, ele tem outros formatos, né?
E um deles é justamente o formato jornal. Ele está no Jornal do Comércio, um jornal que é de 1904, mas é um jornal que sempre se atualiza, sempre está correndo atrás de coisas novas, é um jornal vanguardista. E eu convido vocês a assinarem esse jornal, ou em papel, que é o tradicional, ou o digital. Vocês entrem em contato com os telefones do Jornal do Comércio e vocês vão me acompanhar também nas folhas do jornal. Tá bom? Nesse dia, gente, aqui no jornal, eu coloquei 3 duplinhas bem intrigantes. O bebê, a bebê, a sovina, o sovina, a paisana, a paisano. Se todas essas existem, não, nem todas. Por exemplo, o bebê existe, mas ele é comum de 2 gêneros. Joyce, eu não lembro mais disso. Comum de 2 gêneros. O que é isso? Calma, eu explico. Comum de 2 gêneros é o seguinte: você tem bebê, a forma bebê, tanto para o masculino quanto para o feminino. Ou melhor, nada disso. Isso vai acontecer na duplinha seguinte, tá? Então, não é como de 2, não. Ele só existe como o bebê. O bebê de Julie era uma menina linda. Está errado eu dizer a bebê de Julie era uma menina linda, tá? Então, a bebê, vocês, cortem. Não está correto, não procede, tá bom? Optem apenas pelo o bebê, gênero masculino, mas que serve tanto para os 2, né? O bebê de Julie era uma menina, o bebê de Andréa era um menino, ok? E vamos para a segunda duplinha daquele dia, que é a sovina ou sovino. Aí sim, é comum de 2 gêneros. Por que comum? Porque é uma forma comum, ou seja, sovina, para os 2 gêneros. Né? Você pode falar a sovina ou sovina. Joyce, eu não sei nem o que é ser sovino. Uma pessoa sovina. Gente, sovina é uma pessoa avarenta. Uma pessoa mão de vaca, mão fechada, que atravessa ali o Rio Negro com um sorrisão na mão, chega na outra borda com 2. Então, é este que é o sovina, ou, se for uma mulher, a sovina. O que vai definir, gente, é justamente o que vem junto. Ou um artigo, ou um pronome. A sovina, aquela sovina, essa sovina, esta sovina. E com o gênero masculino, é igualmente assim, tá bom? E vamos quase terminando aqui o nosso episódio com outra duplinha, que é a paisana. Notem que tem o acento grave, indicador da crase. A paisana e a paisano. Os 2 estão certos? Os 2 existem? Não. É só a paisana. E se não tiver o acento grave, está errado. Ou seja, coloquem a crase, tá? A paisana. Mesmo que seja um militar, estava fora do serviço. Logo, estava a paisana. Ou seja, ele não estava fardado, ele não estava com o uniforme. Tá bom? E vamos adiante, vamos aqui. Eu acho que são essas as 3 duplinhas. São. E vamos finalizar aqui o episódio de número 33 com mais um desafio em gotas. E esse desafio é bem típico nosso, né?
Dizem que falam isso no Pará, mas eu não sei. Eu sei que aqui, bem do Amazonas, né? Bom, o desafio em gotas é entender, né? Esse desafio eu vou explicar e vou elucidar só no episódio que vem, que, nossa, já é o episódio de número 34, gente. 3.4, tá bom? Até o tucupi. O que essa expressão tão amazonense, né, nos quer dizer? Não sei, quer dizer, eu já sei, né? Porém, eu vou dizer isso para vocês, matar a curiosidade de vocês só no próximo episódio do Português em Gotas Streaming. E um beijo a todos. Muito obrigada por me acompanharem. Tem gente que me acompanha desde o episódio número 1, gente. Eu gaguejava, eu tava nervosa, né? Não tava tão acostumada assim com as câmeras. E é isso, tá bom? Vocês podem me seguir também no Instagram, @português em gotas. Por que tudo teu é português em gotas, Joyce? Porque, gente, pasmem, é uma marca registrada da Joyce. Foram 2 anos o Instituto de Marcas e Patentes pesquisando, né, nos países, todos os países cuja língua oficial é a língua portuguesa, para checar se havia esse nome, Português em Gotas. E não havia. Tinha que ser meu, né? Tinha que ser nosso. Então é isso, gente. Um abraço a todos e é isso. Beijo. Tchau, tchau.